Graça e paz, louvado seja Deus. A leitura bíblica diária de hoje, quarta-feira, 10 de julho de 2024, encontra-se no livro de Juízes, capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e aos postes ídolos. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Esta é a consequência da desobediência. Um povo abençoado por Deus, um povo que se esqueceram dos feitos e das grandezas que Deus realizou no meio dos seus antepassados. Um Deus que é maravilhoso, que é poderoso, um Deus que criou os céus, a terra, o mar, um Deus que criou o infinito e a eternidade para que nós pudéssemos estar com Ele para todo sempre. É abandonado pelo seu povo. O povo vira as costas para Deus e vem aqui a sentença de Deus, o juízo de Deus. Deus permite que esse povo fosse levado cativo, ou aliás, que esse povo fosse escravo e servisse a outro rei, a outros povos, e ali foram subjugados, eram maltratados. Eles tinham que fazer serviços de escravos, e nós vemos uma sentença de Deus por conta da desobediência. Nós precisamos obedecer a Deus. Temos a palavra do Senhor como fonte de autoridade, a qual, se nós praticarmos o que a Bíblia Sagrada nos orienta, tudo que a gente vai fazer vai dar certo. Todas as nossas realizações, os nossos sonhos serão realizados por Deus. Porque quando nós meditamos, ponderamos a palavra de Deus, nós somos direcionados para as boas práticas, nós somos conduzidos pelo amor de Deus. O Espírito Santo, ele nos conduz nas veredas da justiça de Deus. E todas as nossas atitudes, elas são provenientes de êxito, porque Deus é o Deus que governa o mundo e Ele cuida da família. Se eu for obediente a Deus, Ele vai cuidar dos meus negócios, Ele vai cuidar da sua família, Ele cuida da nossa vida espiritual, Ele cuida cada detalhe da nossa vida. Tudo que nós vamos realizar, o Senhor, Ele vai aprovar e Ele vai conceder aquilo que nós pedimos. Porque o cristão, a pessoa que se dedica à leitura da palavra do Senhor, nós somos orientados por Deus. Então todas as nossas atitudes, elas são pautadas na palavra de Deus. Ou seja, nós vamos fazer aquilo que Deus está recomendando, aquilo que Deus está orientando, aquilo que Deus está ordenando. E se nós vamos obedecer à vontade de Deus, aquilo que Deus tem determinado, o Senhor, Ele vai realizar na minha e na sua vida. Porque nós servimos um Deus abençoador. Um Deus que é o dono do ouro e da prata, mas a Bíblia nos diz que primeiramente nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas o Senhor nos acrescenta. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor e não nos faltará. Se não nos falta Deus, todas as outras coisas o Senhor Ele providencia, quer seja na área familiar, quer seja na área material, na área dos relacionamentos. Nós vemos que é um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus que trabalha em favor daquele que obedece a Ele, para que nós não venhamos sermos escravizados pelo mundo. Nós devemos ser obedientes ao Senhor. Para que o Senhor venha nos livrar de todo mal, de toda seta do maligno, para que Deus Ele venha
testificar os nossos passos, e assim nós vamos honrando a este Deus que nos separou, este Deus que nos chamou, esse Deus que nos capacita. A capacidade de Deus nos torna pessoas preparadas para fazer a obra do Senhor e para poder glorificar a este Deus. Contados os feitos, as maravilhas que Deus tem realizado em nossas vidas, eu vejo Deus agindo em cada detalhe na minha e na sua vida. Para isso precisamos confiar no Senhor e obedecer a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós somos obedientes a Deus, Ele vai conceber o desejo do nosso coração. Que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, hoje e para todo sempre. Amém.